Normalmente os brasileiros observam R$ 300 por mês e algumas pessoas pensam, agora a situação começou a ganhar importância. Ao mesmo tempo, outros analisam exatamente esse mesmo valor e chegam a uma conclusão oposta. Consideram insuficiente, pequeno demais, incapaz de produzir resultado relevante. Na cabeça dessas pessoas, construir patrimônio só começa quando sobra bastante dinheiro no final do mês. Nós sabemos que isso não acontece com tanta frequência. Esse raciocínio trava a evolução financeira de milhares e milhares de brasileiros, porque existe uma etapa em que o dinheiro ainda não chama atenção externamente, ou seja, não dá para ver tanta relevância do lado de fora. Porém, já iniciou uma transformação poderosa nos bastidores. Quem não entende isso acaba desistindo da sua vida financeira antes de ver o milagre acontecer. Aqui no canal, nós já falamos da importância de separar R$ 100 mensais para investir. Aquela era a fase inicial em que tudo parece devagar, distante e quase sem impacto. Você faz esforço, tenta manter a disciplina, reserva parte da renda, mas tem a impressão que está andando em câmera lenta. Mas agora vamos falar de outro patamar. Agora nós subimos para R$ 300 por mês. Ainda não estamos falando de riqueza imediata, aposentadoria antecipada ou independência financeira. Nada disso. Estamos falando de algo muito mais importante no começo de qualquer jornada. Um instante em que a construção passa a ter forma visível. E isso altera completamente a relação da pessoa com seu próprio dinheiro. Quando alguém começa a notar sinais reais de progresso, deixa de enxergar o investimento como algo lento e passa a enxergar algo como patrimônio em crescimento. Os números param de parecer somente simbólicos. O saldo começa a transmitir consistência. A disciplina ganha sentido. O planejamento se torna palpável, se torna real. E quando isso acontece, permanecer no caminho fica muito, mas muito mais fácil. Então a pergunta central deste vídeo é bem simples. Vamos falar de poupar ou investir R$ 300 todos os meses. Quanto tempo leva para esse avanço ser perceptível de verdade? Vamos falar em 12 meses? 36 meses? Ou 60 meses. E além disso, quais destinos desse valor pode ter para gerar proteção, renda futura, crescimento, oportunidade? Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Kaluma, sou vigilante e estou em busca da minha liberdade financeira. Vamos contar agora a história do Joaquim, 29 anos, trabalha bastante, lida com contas, aluguel, compromissos e já percebeu que depende apenas do salário. Pode ser perigoso no longo prazo. Ele não consegue separar R$ 1.000 todos os meses, mas 300 entra no orçamento quando existe organização. Só que surge uma dúvida clássica: será que esse valor realmente vale a pena? Essa incerteza aparece porque 300 ocupa uma faixa curiosa. Não parecem moedas soltas, mas também não parecem grandes aportes. Ficam no meio do caminho. É justamente os valores assim que confundem muita gente. Só existe um detalhe importante: quantias medianas repetidas com regularidade durante anos podem gerar resultados muito superiores ao que parecem no início. Vamos visualizar isso. Para facilitar a compreensão, utilizaremos uma simulação hipotética aí de 0,8% ao mês. Isso aqui não é promessa, não é nada demais, não é nenhuma garantia, é só algo para a gente ter como base e fazer o nosso exemplo. Se Joaquim aplicar R$ 300 por mês durante um ano, o total acumulado ficaria em torno de 3.760, sem rendimento alguns seriam 3.600. A diferença financeira parece pouca, modesta, quase nada. O principal ponto é, agora existe algo concreto. Ele saiu do zero, saiu do campo das intenções, saiu da frase depois eu começo. Agora existe uma reserva formada, existe progresso mensurável, existe evidências e isso produz um impacto mental enorme. Muitos brasileiros passam anos dizendo que um dia vão se organizar financeiramente, mas nunca chegam a um momento em que consegue enxergar algo realmente construído. No primeiro ano, talvez ninguém perceba de fora, mas quem está no processo sente. Agora vamos avançar um pouco mais, lá para os 3 anos. Mantendo esse mesmo aporte de R$ 300 por mês, um valor acumulado poderia chegar a aproximadamente de R$ 12.450. Sem contar os rendimentos, o depósito somaria mais ou menos R$ 10.800. Observe a diferença, nesse estágio já não foi apenas o esforço pessoal, o tempo começou a colaborar. Os rendimentos passam a ter participação mais relevante e mais de 12 mil já transmite outra sensação. Não parece teste, não parece tentativa, não parece improviso, já existe patrimônio em desenvolvimento. Muitas pessoas vivem uma mudança mental exatamente nessa faixa, porque pela primeira vez olham para o saldo e pensam, eu realmente estou avançando? Agora vamos para 5 anos. O montante poderia alcançar algo próximo de 23 mil, mas nesse período o valor retido só do seu bolso seria de 18 mil reais, ou seja, uma parte relevante desse crescimento veio do capital trabalhando junto com você. Ainda não estamos falando de fortuna, mas já existe estrutura financeira.
financeira, já existe peso, já existe presença. E aqui aparece uma lição valiosa. No começo, você sustenta quase tudo sozinho. Depois de certo ponto, o patrimônio começa a dividir essa carga com você. Nos primeiros meses, cada passo depende quase totalmente da sua disciplina, do seu foco, da sua vontade. Mais tarde, o valor acumulado passa a colaborar. É exatamente por isso que tantas pessoas param cedo demais, desistem pouco antes da fase em que a jornada começa a melhorar. Querem recompensa instantaneamente, querem emoção rápida, querem plantar hoje e colher amanhã. Só que a riqueza construída costuma obedecer outra sequência. Primeiro, lentidão, depois estabilidade, depois aceleração. Quem compreende isso, suporta a fase menos empolgante e alcança a fase mais poderosa. Existe também algo pouco comentado, um marco psicológico. Não há um número universal que muda a cabeça de todos. Cada indivíduo possui uma quantia que representa a virada mental. Para alguns, isso acontece nos seus primeiros 5 mil, porque nunca tiveram essa reserva na vida. Para outros, surge nos 10 mil, porque já enxergam segurança. Para muitos, aparece acima dos 20 mil, porque patrimônio finalmente ganhou um tamanho respeitável. O ponto importante é, R$300 mensais pode aproximar você desse primeiro grande marco antes do que você imagina. Isso muda o comportamento. A pessoa passa a consumir melhor, planejar com mais clareza, evitar dívidas ruins, pensar no futuro com mais frequência. O patrimônio não cresce sozinho, ele costuma trazer maturidade junto. Agora surge uma pergunta natural: onde colocar esses R$300? A resposta depende do objetivo, mas podemos resumir em 4 direções. Primeira direção: proteção. Aplicações conservadoras são essenciais, usadas para reserva de emergência e estabilidade. Segunda direção: renda periódica. Ativos buscados por quem deseja fluxo recorrente no futuro. Terceira direção: valorização. Investimentos ligados a empresas ou ativos voltados a crescimento no longo prazo, aceitando oscilações. Quarta direção: volatilidade elevada. Mercado que podem subir ou cair com intensidade. Perceba, não existe um único destino obrigatório. Existe estratégia. O erro não está em desconhecer tudo. O erro está em esperar o conhecimento perfeito para começar. Na prática, muitas pessoas evoluem melhor assim. Primeiro constroem base, depois ampliam o conhecimento, depois assumem mais riscos com inteligência. Primeiro, firmeza, depois velocidade. Buscar retornos sem estrutura costuma gerar ansiedade e decisões ruins. Voltando para o Joaquim, antes ele enxergava 300 como algo irrelevante. Agora percebe outra realidade. Em 1 ano, já existe uma prova concreta. Em 3 anos, já existe consistência. Em 5 anos, já existe presença patrimonial. Além disso, entenda que o dinheiro pode cumprir funções diferentes. Pode virar segurança, pode virar oportunidade, pode virar renda futura, pode virar liberdade de escolha. Talvez seja essa a maior mudança deste vídeo. O momento em que o dinheiro passa a ser percebido não acontece apenas no aplicativo do banco, acontece dentro da nossa mente. Você deixa de pensar, estou deixando de gastar 300 e passa a pensar, estou adquirindo tranquilidade. Porque o patrimônio compra coisas invisíveis, compra paz diante de emergências, compra tempo para decidir, compra distância do desespero, compra alternativas, compra dignidade, compra fôlego. Resumindo, com R$300 por mês, em cerca de 1 ano, já existe um sinal claro de avanço. Em aproximadamente 3 anos, aparece estrutura. Em torno de 5 anos, muita gente sente que construiu algo relevante. Não se trata de enriquecer rapidamente, trata-se de sair da fase que todo esforço parecia invisível. Quando isso acontecer, continuar fica muito mais natural. Se alguém perguntar quanto R$300 começam a valer a pena, a resposta sincera é: quando deixa de ser apenas dinheiro guardado e se torna base para uma vida mais forte. Isso costuma ocorrer antes do que muitos imaginam. Comece hoje. Lembre-se, o seu eu do futuro vai te agradecer. Espero estar te ajudando na sua jornada. E não perca o próximo vídeo, onde iremos falar mais sobre o assunto financeiro.